Então, o que acontece? Quando eu comecei lá atrás, o que me motivou? Eu não tinha plano B, só tinha plano A. Então, era pouca grana, 5 mil reais, vendi uma motinha velha que eu tinha, de 7 mil, fiz 12 conto. Montei a loja, comprei arara usada, comprei instalação lateral usada, e pelo fato de ser pouca grana, eu já sabia no meu subconsciente que eu teria que ter uma instalação muito simples, mas eu teria que ter uma mercadoria mais top. Como eu não tinha ninguém me direcionando, eu não tinha um mentor, eu não tinha uma pessoa que me dava uma direção. Quando estava começando ali, abriu muitas lojas na cidade. Quando eu abri a minha loja de 10 reais na época, aqui na minha cidade de 19 mil habitantes, tinha 15, 18, 20 lojas. Estava naquela febre. Só que parece que quando a coisa é difícil, o dinheiro é pouco, parece que você dedica mais. Foi o que aconteceu comigo. E eu comecei a vender de 10 reais e comprar de 8. 8 e vendia de 10. Só que eu não tinha dinheiro para ter estoque naquela época. O que eu comecei a fazer? Eu comecei a viajar muito. Eu viajava toda semana. Eu tinha um NIM 2003 velho, tirei os bancos dele, deixei só o banco do motorista e eu ficava sem banco direto. Ele virou um furgão. Pessoal, não faça isso em casa, não pode. Você não pode carregar a mercadoria dentro do carro. Eu estou falando isso 13, 14 anos atrás, no desespero de crescer, né? Economia, aquela coisa. Mas não façam isso. Há 13, 14 anos atrás, aí eu vendia, trazia mercadoria, ganhando 2 reais, vendia 1.000 peças por semana na minha primeira loja. E o negócio começou, vendia muito e buscava, vendia, buscava. E nesse vender e buscava, eu não tinha estoque. Porque se eu fui observando, se eu comprasse estoque, eu deixava de ter variedade. Inconscientemente, eu fui trabalhando isso. Trazia menos peça de um determinado produto e trazia mais quantidade em variedade. Como eu diz aqui, na época que eu abri, tinha 14, 16 concorrentes na minha cidade pequena. Só que eu fui notando que aquilo estava me diferenciando por algum motivo. Primeira questão, quando eu não tinha estoque, eu não acumulava dinheiro ali no estoque parado. Então, eu ficava com o dinheiro girando. Aí eu pegava, né, comprava, ia lá comprar, chegava uma modinha nova, um modelo novo daquela semana. Opa, eu ia lá, comprava. E isso foi... Eu fui fazendo isso. Só que, na época, eu viajava de carro ainda. Só que, pelo fato de eu não ter estoque, eu tinha mais dinheiro no bolso e eu fui vendo que quanto mais eu ia buscar mercadoria e trazia mercadoria daquela semana, e mais o cliente comprava de mim. Eu falei, gente, e eu não imaginava que eu estava criando um monstro. O que era um monstro? Eu estava potencializando um comércio de maneira ingênua mesmo. Porque eu estava fazendo, eu não tinha grana para comprar estoque. Essa era a realidade, Arcino. Eu não tinha. Mas com a pouca grana que eu tinha, eu comprava variedade. E eu ia buscar... Pode ilustrar isso para o pessoal aqui, para o pessoal? Vamos fazer essa ilustração? Porque você falou o seguinte, ó, eu comecei quando eu saí da quebradeira, tem todos os vídeos seus, você é enfático em dizer isso. Quando eu comecei meu negócio, eu tinha 5 mil reais e uma moto, que você vendeu para poder começar. Só que você teve, com todo esse capital, você precisou comprar estrutura que você ainda não tinha e mercadoria, certo? Certo. Você lembra como é que foi ali, quantas araras, ou se era arara que você hoje indica que é de centro, ou se era de parede, você lembra como é que foi, como é que era a estrutura dentro da sua loja, bem no comecinho? Lembro sim. Eu comprei essas araras de centro, mais simples mesmo. Comprou quantas delas, você lembra? Eu comprei 10 na época. Eu sei que eu paguei R$70 em cada uma. Então, se não me engano, só que tinha arara enferrujada, tinha aí usada. Usada, né? Usada. Eu comprei numa cidade perto aqui que chama Iporá. Eu fui lá, busquei, coloquei as araras, comprei umas prateleira lateral que eu paguei. Tem uma parede lá que é 16 metros, eu paguei 400 e pouco.
uma prateleira que vai em cima e outra embaixo. Eu colocava os cabides na parte de cima e na parte de baixo. Pra vocês terem noção, a minha primeira loja que eu comecei a fazer vídeo, quem voltar nos meus primeiros vídeos lá, do ano passado, vai ver essas mesmas araras. Ficou comigo até esses dias. Só que o que eu fui notando, Gersinho? Como eu tinha 12 mil, eu com 1.000 e pouquinho, eu peguei e montei toda a instalação da loja daquela época. Toda a estrutura. Com 10 mil e pouquinho, eu foquei nas mercadorias. Agora você pensa, eu comprava de 8. Para me encher uma loja de 120 metros quadrados, que eu tinha na época, comprando de 8, 10, eu comprava 800 peças, não é isso? Não, justamente isso. 800 peças. 800 peças naquela época não era muita coisa. Nós estamos falando de uma loja de 120 metros. Mas o que acontece? Eu não tinha dinheiro para estoque, porque naquela época, na cabeça de todo mundo, o estoque era importante. Só que e na sua também era? Hã? E na sua também era? Naquela época era, porque a gente vem de uma cultura. Nós tínhamos saído há pouco tempo da inflação, então eu lembro que às vezes faltava gás, a gente tinha que comprar 2, 3 gás e guardar, porque senão ficava sem. Então aquilo misturava um pouco. Só que a minha necessidade falou mais alto. Eu tinha pouca grana, então eu não tinha como ter estoque. E nesse vende e busca mercadoria e traz mais variedade do que meus concorrentes, eu fui vendo que aquilo que faltava, que era dinheiro, eu estava desenvolvendo uma qualidade, que era o que eu desenvolvi hoje, que é uma inauguração toda semana, que é a novidade semanal.